Vamos começar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Pastor passou um pouquinho, mas ela é necessária. É porque eu sei que cada um passa por lutas. Uma das coisas que o Espírito Santo nos coloca é a vida de vocês. É impressionante que seu pastor ele sente. Semana passada eu fiquei sem entrar no grupo. Entrei poucas vezes. E Deus ele falou muito no meu coração. Há uma transformação. Sabe, há uma transformação. Se coloca sobre os seus pés, né? No momento que a gente está adorando o Senhor com nossos dízimos e oferta a casa do Senhor. Glória a Deus. Não precisa abrir a sua Bíblia. A graça e a paz, meus irmãos que estão assistindo o culto ao vivo. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, graças te damos porque o Senhor é bom. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem, Pai, estado com as suas mãos, Pai, trazendo a provisão, Pai, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. É o Senhor que tem, Pai, cuidado, Pai, da tua casa, Senhor. Então somos gratos por tudo, Pai. A minha oração, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que vão estar ofertando, dizimando, e aqueles que não puderam, Pai, estar trazendo o seu dízimo, a oferta, Pai. Aquilo que eles estão apresentando, Pai, no teu trono, Pai. Que o Senhor venha agir sobre a vida deles, Pai. Abençoa, assim, meu Deus, a casa dos meus irmãos, a família, os filhos. Se eles foram casados, vai de encontro à família deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e não deixe que venha voltar nada, Pai, sobre esse lar. Em nome de Jesus, eu já declaro portas de emprego sendo abertas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, o florescer do teu chamado na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, contas pagas, Pai, em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, porque somos fiéis, sim, Pai, no pouco e no muito o Senhor fará. Porque nós sabemos, Pai, que não depende de quantidade, de valores, mas sim, Pai, daquilo que nós colocamos no nosso coração. E o nosso coração se enche de alegria em tua presença. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a vida do Miguel, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todos os filhos que restaurante, eu declaro, Pai, provisão, Pai, saúde plena, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, declaro sobre a vida dos amantes. Em nome de Jesus, portas abertas, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Eu te abençoo, irmão Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que as grandes bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Eu te abençoo. Chegou, né, irmã? Glória a Deus. Glória. Eu te abençoo, irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e sobre a vida da tua mãe, em
nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, O tema da nossa reunião do culto é: os dons espirituais são muito sérios. Os dons espirituais são como pérolas, joias enviadas por Deus para nossas vidas. Amém? amém. Os dons espirituais, eles são dados pelo Pai. Todos nós temos um dom que o Pai envia para nós. Quais são esses dons, pastor? Nós vamos ver alguns aqui, mas na Sagrada Escritura nós vamos aprofundar um pouquinho. Então eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Aleluia. Primeiro Coríntios 12, 13 e 14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Agora eu vou ler rápido. Eu marquei um termo, um marcador de texto escuro. Pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Como assim? Não é somente um membro. O corpo somos nós. Jesus é o cabeça. Nós somos membros. Nós andamos em união. Não existe aquilo de caminharmos sozinhos. Não tem como você caminhar somente com uma perna. Você pode até dar uns pulinhos, mas depois você pode cair. É necessário estarmos como igreja do Senhor. É necessário estarmos juntos com o Senhor. Isso é muito importante. Porque os dons do Espírito, e nós vamos aprender aqui, meus amados, é servir também. É para ser usado na obra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por meio de quem que a graça foi nos dada? Por meio de Jesus Cristo. E é um dom. Olha só, a medida do dom de Jesus Cristo. O dom vem do Pai. E nós alcançamos a graça através de quem? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha só, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Será que então estamos administrando os dons que Deus tem nos dado? Será que nós estamos usando ele
para cumprir o que Deus quer que nós façamos, ou estamos usando ele para algo, alguma coisa errada? Versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O interessante aqui que está dizendo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Está deixando claro para a gente. Se você for abrir a sua boca, que você venha abrir o que está na Sagrada Escritura. O nosso problema é que a gente tem chegado em lugares que a palavra ela não está sendo pregada, e sim o ego da pessoa, o que a pessoa acha que é certo, e ela está declarando ali para aquelas pessoas coisas que não estão na Bíblia. Mas aquela pessoa, talvez ela não tenha um entendimento, e ela vai dizer: nossa, a Bíblia está dizendo isso mesmo. Por isso é bom, meus irmãos, anota sempre o que o pastor ou qualquer outro pastor está pegando e pregando, que vocês vão lá depois e ver e ler. É muito importante. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Os dons espirituais é a capacidade dada por Deus para um trabalho específico. Essa capacidade que está dizendo aqui é espiritual. Amém? Olha que interessante. Os dons espirituais são dados por Deus para a edificação da igreja. O dom espiritual, ele não é dado para a sua edificação, para o seu eu, e sim para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão usando isso para outros meios, e nós vamos entrar nisso aqui hoje. Exemplo: dons de liderança, governo, contribuição, ensino, sinais, dons de cura, dons de profecia e variedade de línguas. Então nós entendemos que o Espírito Santo, então, ele representa quem? Cristo. O Espírito Santo que conduz, gerencia, edifica, fortalece e estabelece a igreja até a vinda de Jesus. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele estava indo, ele falou para os seus discípulos: eu estou indo, mas virá alguém que fará coisas maiores do que eu fiz. E quem é esse que fará coisas maiores que Jesus fez? Eu? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez a pessoa ela fica tão naquilo que o pastor que faz. Eu vou naquela igreja lá porque o pastor, ele vai curar. Não, o pastor que cura é Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que vai orientar vocês. Continuando. A importância do Espírito Santo na igreja é revelada na Sagrada Escritura em alguns aspectos. O primeiro, o Espírito Santo quem administra a igreja. Olha que interessante, né? Nós estávamos falando sobre isso. Se eu confio que Deus confiou a igreja para eu estar aqui administrando abaixo de Jesus, então logo eu sei que eu preciso descansar no Pai. Amém? E é assim também na nossa casa. Se eu coloquei Jesus Cristo como cabeça da minha casa, da minha família, eu descanso nele. Mas na Bíblia está falando, olha lá em Atos 20, 28.
Atos 20 e 28. Amém. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha a chave aí. É o Espírito Santo que contribuiu, é o Espírito Santo que chamou o seu pastor para estar aqui. Se fosse pelas minhas forças ou minha vontade, eu estaria talvez em outros lugares, porque hoje o homem, abre aspas, tá? O homem hoje ele quer o que? Poder. O homem hoje ele quer fama. O homem hoje ele quer ser reconhecido. Mas nós não estamos aqui por meio de nós, e sim por aquele que foi enviado através de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. E ele resgatou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4. Hoje a gente vai de Bíblia, viu, irmãos? Aleluia. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, há diversidade dos dons, há vários dons, mas o Espírito que conduz todos eles. E há diversidade de ministérios, mas é o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, para o que for edificar. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, aleluia, e ao outro variedade de línguas, e ao outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito e opera para todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que podemos entender com isso? Que o Espírito Santo ele está dando vários dons aqui, mas para todos eles é o Espírito Santo que está em todos eles. É Ele que vai conduzir. Não existe esses dons serem ativos se o Espírito Santo não está. Existe um espírito de engano, e nós vamos ver isso aqui, que é parecido com as coisas parecidas para enganar aquelas pessoas que não têm discernimento da palavra de Deus. Continuando. Aleluia. O segundo, o Espírito Santo que conduz a pregação. Aleluia. Efésios 6, 18. Aleluia. Glória a Deus.
Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha que interessante. Nós vemos que o Espírito Santo que administra a igreja, e agora nós estamos vendo que o Espírito Santo que conduz a pregação. É o que eu falei com os irmãos. Eu não sabia que eu iria ministrar nesse domingo, mas foi o Espírito Santo que conduziu. E como o pastor ele elabora a ministração? Primeiro o pastor ora. E olha que interessante, depois ele busca do Espírito Santo. E depois ele vai fazendo as anotações. Eu uso 3 tipos de Bíblia, inclusive a Bíblia judaica. Eu uso um caderninho, que tem vários espalhados pela casa, que acaba eu vou pegando dos meninos aqueles caderninhos de escola, né? Uso o computador e uso a Bíblia. A pessoa que restaurou minha Bíblia, ele falou assim: pastor, você tem que comprar aquela Bíblia de anotação. Eu falei assim: ah, não. Aí como que entende umas coisas dessas? Olha como é que é a Bíblia do pastor é. Isso tudo é uns bons que a gente faz, mas é o Espírito Santo que pega e nos conduz. É muito fácil eu pegar algo, vou pregar aquilo lá, mas será que aquilo vai chegar nos seus ouvidos e vai entrar? Não vai. Porque a palavra, quando ela é ministrada, é para aquela pessoa que vai estar aqui, ou aquela que vai assistir. Eu podia estar pregando aqui sobre a teologia da prosperidade, da multiplicação, mas não é assim. E continuando sobre a pregação, primeiro ponto: antes eu oro o tempo todo. Então eu particularmente, no culto de quarta-feira, por exemplo, já no final do domingo, eu chego em casa e já peço ao Senhor uma palavra. Durante a segunda-feira eu começo a orar. O que me ajuda muito é quando eu coloco louvores, porque o louvor ele edifica, ele abre, os nossos ouvidos ficam sensíveis ao ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. Depois eu consulto o Espírito Santo. Apresento, isso é muito interessante. Eu apresento as pessoas que vão estar no dia do culto e aquelas que vão assistir depois. Por que você faz isso, pastor? É porque a palavra, antes dela ser tratada com você, é tratada comigo primeiro. Mas é o Espírito Santo que vai escolher aquela pessoa para estar ouvindo dessa palavra. Então, se vocês estão aqui essa noite, era para vocês estarem. Depois eu vigio para não cair em tentação com alguma cilada do inimigo. Lembra que eu falei sobre aquele assunto hoje? Se eu tivesse caído, talvez ia gerar um espírito de briga, intriga, de contenda. Por isso nós temos que orar e vigiar. Orar e vigiar. Nós aprendemos isso no culto de domingo passado. Depois o Espírito Santo me revela a palavra. E por último, é o que nós lemos. No abrir da minha boca, ele coloca segurança e confiança. Então, meu amado, você que está assistindo, você que Deus chamou você para pregar, e você fala assim: pastor, eu não consigo chegar na frente e não sai nada, eu começo a tremer. Meu amado, se Deus te chamou, Ele vai te trazer segurança, Ele vai trazer a confiança necessária. Nem que você chegue aqui na frente e diz amém, terminou o culto, mas você veio, você foi e foi obediente ao Pai. Esse
você disse, assim seja. Esse amém, talvez para uma pessoa, é o que ela precisava para ouvir. Sabe o problema de muitos hoje em dia? Querem ouvir palavras bonitas, querem ouvir coisas bonitas, coisas que agradam o coração, mas não querem ouvir o que vem da parte de Deus. Talvez uma correção. Terminando essa parte de pregação, se fosse para eu pregar, eu vou colocar eu para não falar de outros. O homem, eu não pregaria sobre o Espírito Santo. Eu pregaria para aquelas coisas que está talvez passando. Eu preciso daquele milagre, talvez financeiro. Eu vou pregar sobre prosperidade ali, porque eu creio que o Senhor, Ele vai enviar. Não é assim? É Deus que coloca a palavra, é Ele que instrui. Mais vale uma vida transformada do que 10, 100, 1000, 1 milhão de reais no gasofilácio. Sabe por quê? Não depende de mim para sustentar a igreja. É o Senhor que sustenta a casa dele. É Ele que vai sustentar a casa que Ele estabeleceu. Então, pastor, presbítero, seja quem for, não precisa preocupar. Agora, você vai ter que ministrar o que a palavra do Senhor está dizendo. O Espírito Santo que conduz a nossa oração. Olha que coisa linda. O Espírito Santo que conduz a nossa oração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26. Aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém. Olha aí. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele é que, segundo Deus, intercede por quem? Pelos santos. É o Espírito Santo que intercede por vocês. Vocês oram, o Espírito Santo intercede por você, leva a sua oração para o trono de Deus. É Ele que intercede com gemidos. É o Espírito Santo, meus amados. Porque a gente gosta às vezes de separar a reza de uma oração. Eu vejo que a reza não é errado, mas a palavra de Deus fala para não orar com orações repetidas. A reza, talvez você reza aquilo tudo a mesma coisa decorada, chega até a decorar. A oração é uma conversa com Deus. Talvez na reza você não vai expressar o seu sentimento, a sua dor. Na sua oração você está dizendo: o Senhor é o meu Pai, então eu tenho algo para te dizer, Pai. E é o Espírito Santo. Há um temor. O Espírito Santo, quando Ele está agindo em você, você vai fazer algo de errado, você sente aquele incômodo. Ou quando você está orando ao Pai, você sente aquele poder, aquele algo assim, vindo que chega a dar. Sabe? É o Espírito Santo. É que você
está enchendo da presença do Pai, está enchendo da presença do Espírito. Continuando. É o Espírito Santo que intercede por nós. 1 Coríntios 14:4. Não precisa abrir a sua Bíblia. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora em espírito é orar em língua. Pastor, eu ainda não fui batizada a orar em línguas. Eu não fui batizada pelo Espírito Santo. Então eu não sou tão espiritual como o Senhor. Que tem disso, né? Você chega lá, você é colocado de lado. O lado direito é para quem é mais espiritual, o lado esquerdo é para quem é menos espiritual. O lado direito é para quem tem diploma de teologia, o lado esquerdo é para quem está destruído. Já repararam isso? É o Espírito Santo que intercede por você e por você. O Espírito Santo ele não vê diploma. O Espírito Santo ele não vê a situação que você está passando. O Espírito Santo ele vê o seu coração. Então o senhor está dizendo, pastor, que é errado não ter diploma? Não, você tem que estudar mesmo. Você tem que buscar conhecimento. O que eu quero dizer para os irmãos, que não há diferença perante um com o outro. Todos nós somos iguais perante aos olhos do Pai. Aleluia! Mais um ponto. O Espírito Santo que conduz nosso cântico. Essa aqui é para os irmãos, para todos nós. Olha que interessante. O Espírito Santo que conduz o nosso louvor, o nosso cântico. Mas eu não tenho voz bonita e estou cantando aqui. E aí? Já repararam que há pessoas que cantam bem e não são ministrados pelo Espírito Santo? Um exemplo de cantor de música secular que tem voz bonita. Eu não sei, Roberto Carlos. Ele é conhecido como o rei da música, né? Tem a voz bonita? Tem. Esses cantores sertanejos têm a voz bonita? Tem. Mas esse é um dom natural, não espiritual. Eu vou explicar. Amém? Amém. O dom natural, além de você ter a voz bonita, você pode melhorar ela também. Com o quê? Com a aula de canto. Existem aulas para canto. Você faz os acordes, não sei como que é lá. Se tivesse uma pessoa na área, podia explicar melhor que eu. Mas você tem aula de cântico, você tem aula para fortalecer as cordas vocais, né, irmã? Isso. Então aquele que canta bem passa a cantar melhor ainda. Mas esse dom não é espiritual. Esse dom, ele é natural. Tá vendo aquelas pessoas com a voz bonita e vai cantar? Não é errado você falar, aquela pessoa tem uma voz bonita e tem. Não é mesmo? Então, olha só, essa pessoa tem um dom natural, voz bonita, e ela pode melhorar essa voz com aulas. Mas por que o Espírito Santo que conduz o nosso cântico? Por que, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. São cantos dirigidos ao Espírito Santo. Eu sou pastor, mas eu estou aqui cantando. Mas interessante que quando nós cantamos em Espírito, eu sou tomado pelo Espírito Santo, e as pessoas que estão ali, elas são tomadas pelo Espírito, porque vocês estão sendo cheias. A palavra de Deus fala em salmos e hinos, cânticos espirituais. Quando você abre a sua boca, os seus lábios, para cantar ao Senhor, a nossa voz, ela soa como, sabe, uma voz perfeita para o Pai. Então Deus não está incomodado se a sua voz natural ela é bonita ou feia. Se fala aqui de cânticos espirituais. E o mais interessante, meus amados, quando nós cantamos cânticos espirituais, os anjos, eles cantam junto. Interessante que há um vídeo, não sei se vocês viram, um vídeo antigo. Um cantor, não sei se é americano, ele foi gravar uma música, ou estava cantando essa música, e ali ele estava cantando para aquele mover. Só que aí, quando eles foram editar a música, na máquina lá, na gravação, tinha cantos no fundo. Olha que presença que eu estou sentindo. Era anjos cantando. Vocês já viram esse vídeo? Não? Eu vou procurar, vou mandar no grupo. Meu Deus, e mostra ali, às vezes foram editar, e esse cara assim, anjos cantando junto. Então o nosso cântico é para Deus. Há uma conexão quando nós louvamos ao Pai. Há uma conexão quando nós adoramos, independente se a minha voz é bonita, se eu gaguejo ou não, eu estou cantando, eu estou louvando para o Senhor. E quando há essa conexão, quando você canta para o Pai, as pessoas não vão estar preocupadas mais com a sua voz, não. Você pode reparar que quem está cantando quer subir no púlpito para cantar e querer aparecer mais para as pessoas, porque quer fazer uma voz e você vê que quebra na hora. Teve um pastor que a moça estava cantando, o pastor tirou o microfone. Não se deve fazer isso. É o que nós aprendemos ali. Se for para corrigir alguém, que seja óbvio. Mas ele puxou, porque a pessoa já estava saindo. Já não era um cântico para Deus, e sim para aparecer para a plateia. Porque ela estava vendo aquilo lá como plateia, não como os irmãos. O cântico não é para vocês, o cântico é para o Senhor. É cada um que vai conectar ao Pai. Eu gosto muito, eu brinquei com os irmãos, eu postei lá das irmãs cantando. Mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo algo em casa também, eu gosto de colocar o louvor. Eu gosto e fico ali, sabe? É muito bom, meus irmãos. Continuando. Os dons espirituais são tão sérios. É onde eu quero entrar agora, meus irmãos. Tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente brincando com Deus. Para entrar na presença de Deus, está de qualquer jeito. É algo muito sério que está acontecendo nas igrejas. Eu vou colocar como igreja. Muitas coisas estão acontecendo porque as pessoas estão brincando com Deus. Olha só. A falta de compreensão verdadeira traz prejuízos e consequências enormes para a igreja.
Se os dons são pérolas, como eu disse, dadas por Deus, tem gente usando os dons, dizendo que são dons de Deus para manchar a igreja do Senhor. Pessoas que estão usando o nome de Jesus para manchar. E sabe de uma coisa? Está virando chacota na internet. Pessoas que usam aquela pessoa falando ali para pegar e ficar zombando de crente. Ou o ponto que está chegando a igreja do Senhor. Será que eu posso dizer que isso é a igreja do Senhor? Não é. É uma igreja manipulada com coisas do mundo. É as pessoas trazendo o palco ao invés do altar. É as pessoas trazendo o poder do homem e deixando o poder de Deus. É as pessoas colocando holofote, jogos de luzes e deixando de dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo. E as pessoas estão vendo isso e estão fazendo chacota. Agora está esse meio da mídia que você tem que ganhar like. Quanto mais like você ganhar, você ganha talvez uma contribuição, não sei como que é. Continuando. Algo sério. Famílias estão sendo destruídas. Famílias. Nossos filhos estão sendo destruídos. Homens estão sendo destruídos. Mulheres estão sendo destruídas. Dentro do lugar que se chama igreja. É verdade o que está acontecendo. E poucos não querem falar isso. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas. É um assunto no qual eu quero entrar, a importância que muitos não querem falar. Muitos não querem falar o que está acontecendo dentro da igreja. O propósito do dom é para edificar a casa de Deus. Pessoas estão usando os dons de profecia, dons de cura, dons de revelação. Mas esquecem da palavra de Deus. Por que o senhor está pregando sobre isso, pastor? No culto da família? No quarto dia de campanha, uma carta para Deus, não tem nada a ver com a carta para Deus? Tem. É porque o Espírito Santo sabe cada um de vocês o que está escrevendo. Você tem que se examinar. Agora, é uma coisa, eu não tenho palavras para descrever. A pessoa usar um dom de Deus, usar a palavra de Deus para acabar com uma família, com uma pessoa. Olha só, se o dom é para edificar a casa, como é que chega uma família e é destruída na própria igreja? Se o dom do Espírito é para revelar, porque uma revelação pode colocar uma pessoa fora do caminho de Deus. Tem o Espírito Santo agindo aí? Não tem. Não tem nada do Espírito Santo, não. O Espírito Santo ele vem para edificar a casa. O Espírito Santo não vem para destruir. Satanás ele vem para matar, destruir, ele vem para roubar. Satanás ele vem como intruso. Continuando. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, 7. Não precisa abrir sua Bíblia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil, ou seja, o que for para edificar. Está em 1 Coríntios 12, 7. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. E há um desrespeito aos dons espirituais, falsos profetas, falsos ministros, manipulando pessoas que não têm conhecimento, manipulando pessoas que vão ali. Já pararam para pensar algo, meus irmãos? Vou dizer algo aqui. Chega uma pessoa naquela porta totalmente destruída, acabada. Ela senta aqui na igreja para receber parte de Deus. Ela chega moída. E a confiança primeiro nela está em quem? Em Deus, sim ou não? Sim. E depois daquela pessoa que está atrás aqui do púlpito, está no altar. Aí ela chega destruída e ela vai falar: olha, eu saí de casa destruída, mas eu creio que eu vou, o quê? Ser transformada naquele lugar, que ali é a casa de Deus. Famílias, mulheres que têm passado por momentos difíceis, vai na casa do Senhor ali, aí chega um falso profeta e fala: você tem que fazer isso mesmo. Deus está mandando, pois eu te digo, Deus está mandando isso, aquilo. Há profecias que é de acordo com quem a pessoa pode pagar. Olha aí, vou repetir. Há profecias que são reveladas de acordo com o que o fiel pode pagar. Me explica, pastor, eu não estou entendendo. Se você tem 10 reais, a sua profecia é pequena. Agora você deposita R$1.000 aí, que a sua profecia começa a ficar maior. Agora você entrega o seu carro. Pois eu te digo, Deus está mandando agora. Entrega o seu carro, a chave do carro, aqui no púlpito, no altar de Deus. Você vai sair transformado. Pois eu te digo, entrega a sua casa, faz um cheque de tal valor. Então a profecia é dada conforme o tamanho do que você vai investir. Tem Espírito Santo aí? Não tem. Só estou falando algo sério, pastor. É só abrir os meios de comunicação que vocês vão ver. Eu não citei nem nome, nada. Eu estou dizendo que a palavra fala que haverá falsos profetas, pessoas que serão manipuladas pelo espírito de engano. Quer um exemplo? Vocês que foram no evangelismo, todos que nós ali acompanhamos eram de quê? Igreja, sim ou não? Conhece a palavra. Continuando. Aí essa pessoa pega e investe carro, investe casa, dá chave de apartamento. Você precisa assinar esse termo, que a sua bênção já está na porta. A pessoa que entra destruída, além dela sair mais destruída ainda, ela vai sair sem carro, sem casa, talvez até sem roupa. Onde o Espírito Santo habita, nós temos aqui que o Espírito Santo edifica a casa, os dons do Espírito é para edificar a casa. Aí a pessoa se diz profeta, dá profetadas. Muito cuidado com o que vocês escutam. Eu sempre ensino, se vier uma revelação da parte de Deus, o Espírito Santo que habita em vocês vai testificar no teu espírito e vai revelar. Deus usava os profetas antigamente
antigamente. Agora, há dons de profecia. A gente tem que entender muito bem isso. Dons proféticos. Deus deu o dom profético para aquela pessoa. Não quer dizer que ela é profeta. Se os dons veem do Espírito, quem que vai testificar é o Espírito Santo. Estão comigo? Amém. Por trás de uma profecia, há o Espírito Santo que habita em você e intercede por todos nós. Olha como é que Deus é tão perfeito. Mas há pessoas que não têm entendimento da palavra, que elas acabam caindo. Quando o Espírito Santo ele vai usar uma pessoa para agredir outra dentro da casa de Deus, não é a mesa bíblica que eu leio. Continuando. Muito cuidado. A missão do Espírito Santo é interceder, advogar, mediar em sua vida. Olha só, Romanos 8:26. Nós vamos ler de novo, tá? Até o 28 agora. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha uma observação no verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Antes de você receber qualquer palavra em direção à tua vida ou à vida dos teus filhos, examina, pede o Espírito Santo automaticamente, ou ele vai trazer em você um incômodo grande, ou ele vai trazer uma paz enorme. Porque o espírito de engano, ele faz isso. É ele que está enganando, ele está usando líderes dentro de uma igreja para fazer isso. Eu não preciso citar nome de igreja, eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu estou aqui para falar que o Espírito Santo é ele que conduz. É Ele, é o Espírito Santo que vai conduzir a sua vida. É o Espírito Santo que vai revelar as coisas para você. É o Espírito Santo que pode usar uma pessoa, sim, mas desde que Ele vai testificar ao seu espírito, ao seu coração, aquela profecia. Porque a palavra de Deus fala que há dons de profecias, de revelação. Eu sempre gosto de dizer, para confirmar, três coisas. Se veio da parte do homem, eu não tive amém. Veio para mim a revelação, mas eu não digo assim seja. Segundo, eu oro ao Espírito Santo e leio a palavra. Mas esse está vindo de um profeta daquele lá da África, aquela pessoa que
Aqui, Jesus Cristo é o único. Abaixo de Jesus Cristo, todos nós somos falhos. Todos nós passamos por problemas diários, com família, com trabalho, sabe? Só que a pessoa, ela se acha muito espiritual. A pessoa chega na igreja, pois eu te digo, Deus está mandando te dizer isso, aquilo. Oh, glória a Deus. Aqui, você não pode se sentar aqui na frente da cadeira, porque está reservado para os meus discípulos. Pastor, eu não vou na tua igreja porque lá não tem ar-condicionado. Eu preciso de ar-condicionado e preciso no mínimo de 50 pessoas, senão eu não vou na tua igreja. Você está me fazendo um favor de não vir. Na minha casa, no meu quarto de oração, eu vou receber mais da parte de Deus do que da parte de você. Deus não está buscando holofote porque Ele é a luz. Deus não está buscando profecias porque Ele é a palavra. Ele é o verbo, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele sabe o seu falar, Ele sabe o seu pensar, Ele sabe o desejo do coração de cada irmão. Ele sabe, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você ora, o Espírito Santo, Ele escuta e leva a sua oração ao Pai. Então eu repreendo em nome de Jesus toda cegueira ministerial venha cair por terra. Em nome de Jesus, a igreja de Deus, a igreja do Senhor não pode ser mais envergonhada. Além, muito cuidado ao brincar com Deus. Além de você estar envergonhando a igreja do Senhor, você está destruindo casamentos, você está destruindo pessoas por chamados, no qual Deus chamou que não saíram da presença do Pai. Você está destruindo. Cuidado quem brinca com Deus. Não tem nada do Espírito Santo. E para finalizar, muitas igrejas, líderes, estão fazendo pactos com Satanás. É sério isso que o senhor está falando, pastor? Pessoas fazendo pacto com o demônio em troca de poder, em troca de fama, em troca de fiéis, igreja grande. E Satanás fala: eu aceito, eu te dou tudo isso, eu te dou tudo isso, mas as almas que você gerenciar, que está sobre a tua autoridade, elas vão ser minhas. Muito cuidado onde você está entrando, muito cuidado com o amém que você está dizendo, muito cuidado com a imposição de mão sobre a tua cabeça, muito cuidado com a profecia, na verdade são profetadas, vindo da parte do homem, interesse do homem. Eu não troco esse ambiente aqui por coisa nenhuma. Eu não troco, porque aqui a palavra vai ser ministrada. Aqui o pastor Gênero é igual como vocês. Eu sou igual a vocês. A cada dia, a cada culto, nós vamos crescer juntos. Cada um vai ter oportunidade. A minha alegria é por ver vocês crescendo na Sagrada Escritura, na palavra de Deus. A minha alegria é vocês dizer: pastor, Jesus me curou. Pastor, Jesus me libertou. Pastor, aconteceu isso, aquilo, porque Jesus, Ele me libertou. É Jesus que liberta, Ele que cura, Ele que revela. Nós vamos terminar, mas algo muito importante sobre o pacto com Satanás.
Há muitos jovens fazendo pacto com Satanás. Muitos em troca de poder. Eu não me recordo o nome dessa pessoa. Era um homem, no qual eu não sei qual que era, o que ele fazia dentro da igreja. Não era pastor, não. Não sei se era obreiro, diácono, não sei. Eu fui fazer um evangelismo na rua e ele estava contando a história. E ele me contou da seguinte forma. Ele falou: olha, eu ia na igreja, eu buscava de Deus, só que eu queria ser melhor do que aquelas pessoas que ali estavam. Então certa vez eu estava sentado na poltrona da minha casa, e ali eu estava assistindo televisão. Já era de madrugada. Olha o que esse homem falou. Ele falou que a televisão ela apagou. E ele escutou uma voz. E a voz dizia: pede que eu te dou. E ele pediu ser melhor do que aquelas pessoas. E aquela voz disse: você vai ser melhor que aquelas pessoas, mas em troca eu quero a sua vida. A pergunta é: que voz é essa? Do Espírito Santo ou de Satanás? Está vendo? O Espírito Santo, ele é fundamental em nossa vida. Cuidado, que Satanás também irá subir em nossos ouvidos. E ali ele falou: tudo bem, mas eu quero ser melhor que aquelas pessoas. E ele fez um pacto. Sabe o pior de tudo? Ele sabia que voz que era aquela. E mesmo assim ele quis. Ele falou que depois de um tempo ele foi para a igreja e ele foi subindo. Só que eu não lembro se ele entendeu o que era. Eu acho que ele era obreiro. Só que ali aquela mesma voz voltou e falou: agora eu quero a sua família. Só que ele estava gostando tanto da coisa que ele deu a família dele. Entenda uma coisa: há uma autoridade da parte do homem, na cabeça da casa. Ele entregou a família por causa de poder. E ele falou: olha, a voz que me falou comigo, olha onde que ela me deixou. Mas eu não fiquei, meu estômago não brilhou, não foi porque o que ele falou, foi o que ele me mostrou. Ele tirou uma faixa da perna, a perna dele era gigante. Eu imaginei que era trombose. Aí ele tirou a faixa. Quando ele tirou essa parte aqui, ó, estava dando para ver o osso. Aí ele falou assim: toda vez eu tenho que ir na UPA para pegar e olhar minha perna. Eu falei: por quê? Porque dá bicho. Além de tirar ele de casa, colocou ele na rua, deu fama, tirou dele a fama, tirou dele a família e ainda colocou uma enfermidade. Bichos estão comendo ele, diz que faz o curativo, ele volta para a rua, infecciona, dá bicho, volta. Uma pessoa que estava dentro da igreja. Temos que ser conduzidos, meus irmãos, pela palavra. É a palavra.
identifica, se coloca sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou finalizar com Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É Jesus Cristo que enviou o anjo para testificar a cada um de vocês. Ele é a estrela, Ele é a raiz, Ele é o alicerce, Ele é o que você precisa. Se você precisa da resposta, consulta o Espírito Santo. Se você precisa ser guiada, procura o Espírito Santo. Se você precisa de cura, você mesmo pode declarar sobre a tua vida. Se você precisa de provisão, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você precisa que seus olhos espirituais tenham que ser abertos, Ele pode todas as coisas. Ele é o Jesus Cristo, Ele é o princípio, Ele é o fim. Glória a Deus. Haverá daqui por diante muitas falsas profecias. Vai acontecer, isso é bíblico. E o amor de muitos vão se esfriar, igrejas vão se fechar, igrejas vão fechar as portas. Serão poucos que vão estar adorando ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar para a gente dar encerramento. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Te agradecemos por essa palavra poderosa que é viva e eficaz. Entendemos um pouco, Pai, sobre os dons do Teu Espírito. Entendemos que nós não podemos brincar contigo. Podemos entender que as revelações, os dons que o Senhor nos deu, veio da parte do Senhor e não do homem. Mas infelizmente homens têm usado para enganar ao próximo pessoas que não têm o entendimento. E nós aprendemos que é o Seu Espírito que nos dá esse entendimento. Mas nós vamos sair daqui essa noite, Pai, confiantes naquilo que nós aprendemos, Pai. E o que nós aprendemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós aprendemos, Pai, que somos ministrados e guiados pelo Teu Espírito. Há um papel, sim, da igreja estabelecida nessa terra. Sim, há um papel e autoridade que o Senhor deu a um pastor. Sim, desde que eles sejam ministrados e guiados e orientados conforme a Tua Sagrada Escritura, conforme o Teu Espírito. Pessoas estão deixando de ir para a igreja porque receberam uma palavra no qual não tem nada a ver com a Tua Sagrada Escritura. Pessoas que vieram
receber da cura, de um milagre, de uma restauração, de uma libertação, e saíram piores do que entraram, Pai. Então, na autoridade, nós, como a tua igreja, Pai, nós declaramos agora: espírito de engano vai bater no retirado em nome de Jesus. E que o ministério só presbítero seja sempre guiado, orientado conforme o Senhor irá nos conduzir. Quando eu falo nos, é no plural, não no singular, porque a igreja é do Senhor, a casa é do Senhor, a obra é do Senhor, o púlpito é do Senhor, o altar é para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui na posição de servos para servir e não ser vistos. Nós não queremos ser vistos pela sociedade, por holofote, por câmera. Nós queremos servir assim como o Senhor serviu. Então que nós venhamos diminuir, mas que a tua glória venha crescer neste lugar, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro pela vida das minhas irmãs, e sou grato pela vida de cada uma que tem sido fiel, tem buscado da tua parte, Pai. Eu não sei o que elas têm pedido, eu não sei o que eles estão pedindo, Pai, mas o Senhor já sondou o coração de cada um deles. Mas na autoridade, Pai, do nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida de vocês, meus amados irmãos e irmãs, eu declaro agora tudo aquilo que vocês pediram ao Pai, Ele fará. Eu declaro agora cura, eu declaro prosperidade, eu declaro agora em sistema respiratório alinhado com a palavra de Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus, se há alguém com o corpo fraco, é quando o Senhor te para forte. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, todas as vitaminas do corpo, Pai, que o corpo precisa, vai agora, Pai, colocando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, dores no corpo, dor na ajuda, dor de cabeça, dor na coluna, eu dou uma ordem, vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor de cabeça sai em nome de Jesus. Bronquite vai bater no retirada agora. Eu declaro o sangue de Jesus. Eu declaro agora coração sarado, coração fortalecido. Eu declaro agora pressão normalizada. Eu declaro agora em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus. Eu declaro agora livramento. Eu declaro agora em nome de Jesus. E oro pela vida dos nossos familiares, nossos filhos, nossa casa, trabalho. Assim disse Deus, agindo eu, quem impedirá? Começa a agir, Pai, nessa casa, nesse lar, Pai. Toca onde precisa ser tocado, liberta onde precisa ser liberto, restaura, Pai, restitui tudo aquilo que o inimigo tirou dessa pessoa, restitui em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua igreja. Te agradecemos, Pai. E declaramos, Pai, já tomamos posse de uma semana abençoada em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Eu oro para você de casa que está assistindo ao culto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero dar um recado, você que sentiu tocado no coração. Eu não sei o que você tem passado, mas se você quer transformação, depois do culto me procura, manda uma mensagem.
assistindo, ou você que vai assistir, não deixa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar o seu coração para me procurar. Em nome de Jesus Cristo, não deixe que o medo tome conta de você. Toma essa posição de fé, me procure. Porque não sou eu que vou orientar, mas sim o Espírito Santo, através da minha vida, vai te aconselhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dar alguns recados aos irmãos aqui presentes. Bom, meus irmãos, culto de quarta-feira às 19 horas, cura e libertação. Temos feito culto também de oração. O ministério, mulheres de fé, irmã Érica já pode começar a procurar as irmãs, já para ver o que vocês precisam, para a gente já estar comprando, se é microfone, o que precisa. Amém? Vamos começar a trabalhar e a gente está pensando em fazer esse mesmo o evangelismo. E o evangelismo agora vai ser uma quentinha, uma marmita. Amém? Então eu já estou andando de carro e vendo alguns lugares que a gente pode ir. Até aqui no bairro aqui tem uma pessoa que fez uma barraca ali. Tem alguns lugares que a gente pode estar indo também. Em nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés para a bênção final. Todos felizes com Cristo? Glória a Deus. Aleluia. Faz o sinalzinho da mão de receber. Vou fazer um ato profético. Determine no seu coração com fé o que você vai querer receber. Coloque em suas mãos agora. Seja uma cura, uma porta aberta. Em nome de Jesus. Colocaram? Amém. Em nome de Jesus. A mão de alguém está pesando? Vocês estão sentindo a mão quente? Em nome de Jesus. 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 Já estamos finalizando. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai. E eu oro nesse momento, Pai, para que o meu irmão, minha irmã, vá em segurança para casa e que o Senhor continue falando fortemente ao coração dos meus irmãos. E aquele que for assistir o culto mais tarde ou no decorrer da semana, dos dias, que eles sejam tremendamente abençoados da Tua palavra, Pai. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que vocês tenham uma semana abençoada, repleta de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.